Minha Empresa Minha História começando para te inspirar com a trajetória de quem empreende em Santa Catarina. E a gente começa contando sobre a administração familiar da Amorato Sorvetes. Olha só. Foi no finzinho da entrevista descontraída e recheada de boas histórias que veio a frase que explica por que a empresa da Rejane e do Renato é também a história deles. Eu sempre conto essa história. Uma vez a gente estava almoçando e as meninas junto assim, e nós conversando, não sei o que, de repente uma para e diz assim: vocês não têm outro assunto que não seja sorvete para falar? Então, assim, ó, é uma coisa que já está enraizada na família. E em quem vocês são também? E em quem nós somos. A gente tem cheirinho de sorvete. A brincadeira tem um fundo gigante de verdade, até porque já se vão mais de 30 anos de história de um negócio que deu muito certo. A Amorato Sorvetes Artesanais surgiu no início da década de 90. Com um nome diferente, a revendedora era Boca Fria, logo esquentou o mercado em Florianópolis e foi crescendo exponencialmente. A Amorato surgiu de uma necessidade financeira, em primeiro lugar. O Renato, ele é engenheiro agrônomo, veio transferido de Porto Alegre, nós somos gaúchos. E ele trabalhava no crédito agrícola do Banco Real e ele veio transferido para cá. Eu trabalhava, tive que largar meu emprego, tinha um bebê de 40 dias e eu achei ótima a oportunidade de vir para Florianópolis, mas só que de dois trabalhando, daí agora era um só. Depois que a gente teve o segundo bebê, aí um dia conversando com aquele monte de argentino que vinha para Florianópolis, o que a gente pode fazer para aproveitar essas pessoas que vêm, né, esses turistas que vêm para cá, o que eles mais gostam? De sorvete. Vamos fazer sorvete, vamos vender sorvete. E aí surgiu a oportunidade de vender o sorvete de um amigo que nós tínhamos. O Renato tinha um amigo que fazia sorvete, ele nos ajudou bastante. E aí a gente montou a loja de Canasvieiras. Então o primeiro ano foi Boca Fria. E aí o segundo ano, mas a gente pode, quem sabe, fazer o nosso sorvete. Aí tudo que a gente ganhou naquele primeiro ano, a gente reinvestiu no negócio e aí surgiu a Amorato. Como toda empresa e toda história, a vida da família não foi tão fácil. O caminho para se tornar a melhor sorveteria de Florianópolis, eleita 7 vezes pela revista Veja de Santa Catarina, foi cheio de percalços e desafios. Mas nada que uma boa dose de otimismo e um gostinho de amor pelo sorvete não pudessem superar. Primeira coisa, a gente teve, como é um empreendimento familiar, foi dividido. A parte da produção era comigo, que eu sou bioquímica, tecnóloga de alimentos, e a parte financeira e administrativa com o Renato. E as outras partes, as outras coisas, que as meninas não eram crescidas ainda para ajudar, a gente dividia. Né? Então, assim, desde o início a gente procurou fazer curso fora, estudar, se atualizar de todas as maneiras possíveis, né? Agora é muito mais fácil, há 30 anos atrás não era tão fácil, né? Mas a gente sempre procurou se atualizar e sempre ficar ligado nas tendências de mercado, nas coisas que estavam acontecendo, né? Quando viajava, quando saía, sempre o nosso passeio sempre acabava nas sorveterias, sempre, até hoje, né? Os passeios sempre acabam nas sorveterias. A gente tem que fazer uma degustação ou até visitar algum amigo, porque no fim todos se tornam parceiros, né?
Então a gente sempre tentou esse caminho e de fazer o melhor, né? Um sorvete que fosse para os nossos filhos, né? Para a gente consumir, que fosse saudável, que fosse com as frutas, Então a gente sempre teve essa ideia. A ideia era essa, de fazer uma vitamina congelada, como se fosse um iogurte congelado, né? Todo mundo toma iogurte, todo mundo toma vitamina. Vamos tomar um sorvete. Aliás, empreender em família, além de representar a história da empresa, também fez e faz parte dos desafios. Hoje em dia, a equipe da Amorato tem quase 50 colaboradores distribuídos pelas 4 lojas da marca em Florianópolis. Mas o cerne do negócio fica nas mãos do casal e das 2 filhas, Laura e Lívia. Um ponto-chave que ajudou bastante o desenvolvimento do negócio é que a gente construiu os pontos de venda, estruturou o negócio de maneira que as pessoas fossem atendidas como a gente gostaria de ser atendido. E o ambiente de trabalho, tudo, a gente orientou como se a gente trabalhava, mas um ambiente agradável, descontraído e para receber pessoas que consomem sorvete, que tem tem alguma coisa de diferente, que as pessoas estão de bem com a vida, estão brindando alguma coisa, festejando a vida, saem para tomar um sorvete, é como se fosse um prêmio por alguma conquista pessoal ou alguma satisfação. E se família é a história do negócio e vice-versa, os amigos que apoiaram essa jornada também foram essenciais. Desde o início, a gente teve muita ajuda dos amigos, da família, né, que sempre estiveram juntos com a gente. E porque todo mundo via o trabalho que a gente tinha, porque praticamente se trabalhava 24 horas por dia, né? Porque o Renato, durante muito tempo, ele manteve o outro trabalho dele, eu tinha as meninas pequenas, né? Então a gente se dedicava quase que exclusivamente. Quando eu ia para a loja de Canasvieiras, eu levava as 2 pequenas junto, elas dormiam numa cadeirinha de praia, no cantinho, na cozinha. Então, assim, todo mundo via a nossa dedicação. O Renato ia dormir de madrugada, no outro dia de manhã cedo já estava em pé. Então, assim, era uma coisa que até hoje as pessoas falam, mas quando é que vocês vão parar? Quando é que vocês vão parar? Né? Então, são 32, 33 anos que a gente está sempre acompanhando e sempre junto, né? Mas a gente sempre teve apoio, né? Eu acho que isso que é o mais importante de tudo, sempre os amigos junto, sempre a família junto, né? Vendo todo o esforço que a gente dedicava. Hoje em dia, a Amorato segue contando essa história de amor, literalmente. Um sentimento que é, inclusive, carregado no próprio nome. O sorvete tem muito a ver com a língua italiana. Foi onde o sorvete explodiu para o mundo, se tornou conhecido na Itália. E a gente procurava uma palavra italiana para dar o nome ao sorvete. E a primeira que veio no momento era amoreto, que é um carinho, uma coisa gostosa. E quando a gente tentou fazer o registro da marca junto ao INPI, não foi aprovada por semelhança com outras marcas que já estavam registradas. E a gente esperou um tempo e trocou apenas uma letra para Amorato e 3 ou 4 anos depois a gente conseguiu o registro da marca. E até hoje tivemos sorte, foi uma marca, uma palavra parece que hoje é forte, e já está consolidada como sinônimo de sorvete. Eu acho que isso aí a gente conseguiu nesse tempo todo de trabalho. É um produto diferente, né? Quem fabrica sorvete tem um certo feeling, uma intenção de ter contato com pessoas bem dispostas, de bom humor, que estão brindando alguma coisa, festejando alguma coisa. Isso é muito bom, é muito prazeroso receber esse tipo de pessoa no dia a dia do nosso trabalho. Envolve um pouco de tudo, muito carinho, muita disposição, e a parte comercial é importante também,
mas desde o começo tem outro sentimento, outro impulso, outra forma da gente encarar o trabalho do que isso. Na fábrica da Amorato, às margens da SC401, em Florianópolis, são produzidos anualmente 180 mil litros de sorvete. Tudo com um toque artesanal e especial, tão característicos da marca. Regiane, me explica aí, me conta. Então, aqui a nossa fábrica tem uma área de 1.000 metros quadrados. A gente prepara, a gente chama de calda de sorvete antes de virar o sorvete propriamente dito. A nossa mistura nós chamamos de calda. Tá? Então, praticamente, a gente faz exatamente igual desde o início, desde há 32, 33 anos atrás. É uma receita original. É assim, que a gente vai melhorando, né? Então, mas assim, ó, o que a gente mais se preocupou desde o início é a matéria-prima. Porque eu queria fazer um sorvete que os meus filhos pudessem comer, que eu comesse, que os meus amigos comessem, né? Não era aquela coisa, tu não vai comer porque vai engordar, não vai comer porque tem aditivo, não vai comer por causa disso. Não, o sorvete, para mim, sempre foi um alimento, era como se fosse uma vitamina, né? E não uma sobremesa. Então, a gente, mais ou menos, faz exatamente desde o início. Só que, com o passar dos anos, a gente também foi melhorando, porque a tecnologia melhorou. Quando tu é muito pequeno, tu não consegue ter todos os controles. Quando tu é um pouquinho maior, aí tu já tem uma maneira de controlar melhor a tua produção. Faz parte do negócio, né? Ir crescendo, mudando o jeito de lidar. Mas assim, ó, tu tem os teus parâmetros com mais cuidado, né? Temperatura, o aquecimento, a pasteurização, tudo isso tu tem muito mais cuidado e tu tem muito mais controle. Porque quando tu é muito pequenininho, tu não consegue ter todos esses controles. A gente faz mais ou menos empiricamente, né? E à medida que tu vai crescendo, tu tem condições de melhorar. Então a gente poderia dizer que a Amorato, ela tem a essência lá do começo, de 91, com a receita ainda meio similar, claro, sendo adequada, mas cresceu exponencialmente, né? Sim, e assim, a gente está sempre aberto aos novos conceitos, né? Então, que nem agora a nova rotulagem, né? Existe uma nova rotulagem que tem que ser colocado, alta concentração de açúcar, alta concentração de gordura, né? Então, assim, a grande maioria dos nossos sorvetes não vão ter essa rotulagem, porque a gente procura sempre manter como um alimento saudável, que tu possa comer sem culpa. Porque assim, ó, a gente trabalha com frutas. Muitas vezes até o próprio cliente reclama. Ah, mas esse sorvete, sei lá, de manga, a manga que é uma fruta mais, né, não tá igual. Se ela não estiver madura adequadamente, né, o morango. No inverno, o morango tem um sabor, no verão ele tem um outro sabor. Então tem as suas variações. A gente sente que até o próprio cliente sente, mas ele entende também. É um diferencial, né? É um diferencial, porque ele vai entender, porque como nós vamos trabalhar com as frutas, elas têm os seus parâmetros também de maturação, né? Então dá uma variação. Aqui eles fazem as próprias caldas que vão no sorvete. Sim, as geleias, geleia de morango, geleia de amora, geleia de mirtilo, né? A geleia de maracujá, todas as geleias que a gente trabalha, nós fazemos aqui. E nós somos zero glúten também, né? Então nenhum sabor, mesmo os pão de lós, mesmo o brownie, nada contém glúten, a gente é zero glúten. E um dos desafios de trabalhar com sorvete seria o calor e o inverno, no frio agora, né? Sim. Como é que vocês resolveram, contornaram essa história? Bom, no início foi bastante difícil, né? Porque a nossa grande produção era 80% da produção era nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tá? E depois a gente chorava. Tinha que dividir toda, né,
a lucratividade desses meses tinha que dividir por 12, né? Porque os encargos, funcionários, tudo continua a mesma coisa. Então, uma maneira que a gente resolveu foi trabalhando com as tortas de sorvete, as sobremesas geladas, né, para os restaurantes, para os bares. Aí foi procurando os nichos de mercado, como o sorvete fit, né, que a gente fez com whey protein. Já há muitos anos a gente faz, e a gente atingiu. Primeiro nós pensamos num público fit, né? Mas a gente atingiu um outro público, que é o pessoal que faz a cirurgia bariátrica, ou então que faz alguma dieta ou quimioterapia, que tem que fazer ingesta de dietas pastosas, né? A gente atingiu esse público também. Mas ela estava me contando que tem um negócio que nunca dá errado, que é sorvete de creme, né? Ah, sim, sorvete de creme. Quem trabalha com sorvete, se não fizer um sorvete de creme bom, não vai dar certo. E aqui tem selo de garantia de qualidade. Tem selo de garantia. Ponto importante a considerar com relação à pandemia é que ela aconteceu no final da temporada. Também. Já havia passado janeiro, fevereiro, de uma certa forma, nós como fabricantes de sorvete já tínhamos passado o período, o pico de vendas, tinha uma certa capitalização, a empresa estava capitalizada, vamos dizer assim. Isso deu um suporte para a gente enfrentar aqueles primeiros momentos que foi obrigado a fechar as portas, que teve que parar de vender. Mas, ao mesmo tempo, houve também uma mudança de hábito nos consumidores. Como não podiam sair de casa para procurar consumir fora, numa loja, numa sorveteria, passaram a consumir mais em casa. E a gente, através do delivery e pontos de venda com forma diferenciada de atender, até mesmo aqui a gente abriu aquela porta e atendia atrás das plantas. De uma certa forma dava uma certa segurança e as pessoas vinham muito aqui buscar o sorvete para consumir em casa. De modo que a pandemia, apesar do susto que a gente levou, nós não precisamos demitir ninguém, seguramos o pessoal todo e, de um modo geral, passou batido, assim, vamos dizer que não deixou marcas profundas no negócio. Não. Para o casal de amantes da arte de fazer sorvete e, consequentemente, fazer famílias felizes através da gastronomia, o tempo segue correndo, assim como a necessidade constante de atualizações. Esse processo ele é contínuo, a gente não pode dizer que abriu o negócio, deu certo e vai dar certo a vida toda. Não, a gente tem que ficar evoluindo, inovando, acompanhando as tecnologias, e isso nesses 30 anos com certeza mudou e mudou muito. A forma da gente encarar o negócio, a forma de conduzir, de tratar com as pessoas, tratar com os funcionários. O cliente mudou também, houve uma mudança radical nesse tempo todo e é uma escolha de caminhos. Eu acho que é aí que a gente teve sorte, que a gente conseguiu escolher os caminhos certos, desde o primeiro dia. Quando a gente começou, o fluxo de clientes era da Argentina, aqui em Florianópolis. O que a gente fez? A primeira coisa foi a Argentina fazer um curso de sorveteria lá. Nós tínhamos que fazer igual ou melhor do que o que eles tinham lá. Foi o primeiro passo e foi bem acertado. Depois a gente começou a fazer os cursos e o treinamento aqui no Brasil, mas o primeiro passo foi dado lá. E com sorte a gente conseguiu a escolha dos equipamentos, dos fornecedores. Nós temos fornecedores de mais de 30 anos, são sempre os mesmos. Pela qualidade do produto, pela fidelidade, pela facilidade de contato, pelo envolvimento que criou nesse tempo todo. E isso ajuda muito, ajudou bastante. E depois a gente começou a viajar o mundo afora e acompanhar o que acontecia com os sorvetes nos outros países. O Brasil não é exatamente um grande consumidor de sorvete. A Argentina e o Uruguai aqui consomem no mínimo 2 ou 3 vezes mais. A Europa, os Estados Unidos são grandes consumidores. Então a gente pesquisou bastante, visitou bastante, conversou muito para saber onde é que estava essa diferença. É uma coisa cultural, está arraigada na população
O brasileiro consome sorvete ainda como uma guloseima de verão e os outros países mais adiantados, não importa se é clima frio ou clima quente, eles tratam como um alimento. E se a necessidade de atualização é constante, a busca por um negócio mais competitivo também. E aí o olhar da família Zanotta se volta para o futuro pensando na sucessão do comando, mas também na manutenção de um bom produto. A gente está tentando acelerar as meninas para assumirem de fato o negócio, né? E a gente está vendo que tem uma mudança radical na forma de divulgar os sorvetes através de redes sociais. A tecnologia da informação está modificando, de um modo geral, a maneira de se trabalhar. A gente recebe aqui 10 ou 15 influencers digitais, a gente consegue uma divulgação do nome da marca e do produto sorvete em 2 ou 3 horas para uma infinidade de pessoas que a gente nem consegue imaginar, porque as redes sociais são ativas, funcionam muito, apesar de ainda ser um pouco difícil de avaliar o retorno disso tudo, a gente pode dizer com certeza que tem um resultado positivo bastante significativo nesse ponto. Quanto a crescer muito, a gente, desde o início, a gente optou por sempre manter a qualidade. E do jeito que a gente trabalha com frutas e fazendo a grande parte da nossa matéria-prima, a gente tem um certo limite. Mas a empresa de vocês também mudou a história de vocês, então? Com certeza, história, a nossa história de vida totalmente diferente. Porque os dois se preparavam para uma fase acadêmica. E a gente... A nossa educação era totalmente para os dois seguirem a área acadêmica. E, de repente, a gente segue um caminho... Tivemos que arregaçar as mangas e botar trabalhar. A mão na massa. Não tinha hora, não tinha não quero, não tem, tô cansado. Começou, tem que tocar para frente, não podia voltar atrás. Ou tinha que dar certo, ou tinha que dar certo. Não tinha... Se for pensar hoje para trás, nem foi tão difícil, tá? Eu acho que nem foi tão difícil. Agora a gente pensando, olhando, até que foi, a gente chegou até aqui, até que foi bem, né? Mas é trabalhoso. E quantas empresas não têm a história empresarial se misturando com a história de vida da família, né? E a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais histórias de quem empreende em Santa Catarina. Estamos de volta, trazendo aí bons insights para quem está lidando com a rotina empresarial, com os desafios e as conquistas de ter o próprio negócio. E por falar em inspiração, o que você busca para inovar na sua empresa? Vamos conhecer a história de um salão de beleza que busca inovação para oferecer mais que o tradicional. Um olhar que vai além do atendimento tradicional de um salão de beleza. A inovação por aqui tem pilares que passam pela sustentabilidade, resgate da autoestima e causas sociais. A gente se preocupa com coisas que hoje são demandas da sociedade. Eu sempre digo assim, a empresa ela tem todas as oportunidades de crescer e de estar inserida no contexto atual, né? Não se perder no tempo, desde que ela não feche as portas para as novidades. E foi nessa perspectiva que a gente acabou atraindo empresas, fornecedoras, que são preocupadas com sustentabilidade. E eu posso citar a Davines, que é uma empresa italiana que se preocupa muito com isso.
e inclusive eles me levaram para conhecer a empresa na Itália. Eu fiquei surpreso, né, com a extensão dessa preocupação, desde o recolhimento das matérias-primas de fornecedores locais, incentivando a economia local, né, como embalagens recicláveis, né, embalagens reaproveitáveis, né, e todo um contexto, né, onde eles não usam animais para testes, a preocupação deles com resíduos é muito grande, reaproveitamento da água, energia limpa e sustentável, e tudo isso eu procurei trazer para o salão. E foi nessa aproximação com a empresa italiana que o João teve contato com o projeto Beleza Verde. Criada por uma empresa de reciclagem de São Paulo, a iniciativa utiliza os resíduos exclusivos de salões de beleza para dar o destino correto e até fazer o reaproveitamento em itens comuns do dia a dia, como é o caso desses pisos de cerâmica. Esses pisos são confeccionados com resina de cabelo e em substituição à resina plástica. Eles têm, tu pode ver que ele tem, ainda aparece alguns fiozinhos de cabelo, né? Mas a resistência dele é muito superior ao piso cerâmico comum, né? E cada quilo de cabelo ele confecciona em torno de 160 metros quadrados de piso. E não é difícil perceber a presença do Beleza Verde aqui no salão. Todo o lixo é descartado nessas lixeiras, que indicam a destinação correta de acordo com o material. Na sequência, uma funcionária leva os resíduos para containers maiores, também divididos por categoria. Daqui, semanalmente, todo o lixo produzido no Yang é levado para a empresa em São Paulo. Desde sobra de produtos químicos, embalagens contaminadas com produtos químicos, o plástico, o alumínio, as sobras de tinta, embalagens de tinta e também o cabelo, né? Que isso para mim, quando eu conheci o reaproveitamento do cabelo, a utilização dele, foi uma surpresa, né? Projetos sociais também são apoiados por aqui. Logo na entrada do salão está a divulgação da ação social pelo Muda 1, projeto promovido pelo Instituto Muda e apoiado pelo Yang Beleza e Estética. O objetivo dele é transformar vidas, né? Eles fazem acolhimento de pessoas em situação de rua, dando formação e tentando resgatar a dignidade. E para cada cliente que adotar o Muda 1, né, como um projeto social e fizer uma doação, a gente reverte isso em atendimento para pessoas de comunidade carente. E isso se chama a beleza que transforma. É capacitar pessoas em situação de rua, trazendo eles para uma vida mais digna, né, e tentando resgatar a autoestima deles. Então, o Muda 1, ele acolhe, profissionaliza e devolve essas pessoas para a sociedade, né, de uma maneira mais integrada. E quem está por trás dessa vontade de fazer a diferença é o João Costa, empresário, cabeleireiro há mais de 30 anos e proprietário do Yang há 21 anos. A minha família não tem relação nenhuma com a área da beleza, né? Eu fui o pioneiro, né? E isso foi uma descoberta por acaso também, né? Um amigo meu que era cabeleireiro em São Paulo, que acabou descobrindo o meu talento, né? E acabou despertando em mim o desejo de conhecer a área e pela qual eu me apaixonei e transformei ela o meu objetivo de vida. A princípio, a ideia de ir para lá era só estudar, porque eu nunca tinha pego numa tesoura, num pente, num secador, eu não sabia o que estava por vir, né? Eu nem sabia que realmente eu tinha o talento que tinha, né? Foi tudo uma descoberta, foi novo para mim, eu sempre digo assim, a minha trajetória é uma trajetória de se reinventar, né? Eu sou cíclico, a cada cíclico eu começo do zero e tento mudar
a minha história, fazer algo novo, fazer algo diferente. E para empreender na área da beleza, o João precisou antes abrir mão de uma outra empresa que já estava consolidada. Era um trabalho mais mecânico, era um trabalho menos desafiador, menos criativo. Eu sempre me dei bem com essa coisa da criatividade, de não ter rotina, de não ter repetição, né? Porque eu me canso muito com coisas repetidas. E esse convite veio num momento que eu estava pensando mesmo em mudar e resolvi abraçar e ir para São Paulo, começar a estudar, começar do zero. Eu comecei também no salão dele, né, como auxiliar, né, e fiquei lá os 2 anos que eu fiquei estudando, eu também fiquei praticando. Natural de Tubarão, quando João retornou de São Paulo, decidiu que não voltaria para o sul catarinense. E foi aqui, em Florianópolis, que ele abriu o Yang. Mas algo que o empresário sempre teve em mente era de que a logística do trabalho seria diferente, o que tornaria o negócio único na capital do estado. Eu venho de empresas que têm o relacionamento com os seus subordinados de uma maneira muito vertical, né? E eu queria algo que fosse mais na horizontal. Eu queria um relacionamento que tivesse entre iguais, entre pessoas que estavam buscando o mesmo objetivo, que pudesse melhorar o processo criativo, melhorar o relacionamento entre eles e transformar isso tudo em benefício para os clientes, transformar o ambiente em algo mais harmonioso, né? Eu venho de uma época que salões de beleza não tinham essa harmonia tão grande que existe hoje, ou pelo menos que eu conquistei aqui. Era um ambiente competitivo, era um ambiente habitado por artistas. E você sabe que artistas são excêntricos, né? Eles têm uma maneira muito própria de ver a vida, uma maneira muito própria de se comportar, né? E de certa maneira a sociedade valida isso, né? Então, trazer essa harmonia, essa horizontalidade para o relacionamento, né? Transformar tudo isso numa troca entre iguais, foi um desafio. Olá meninas, bom dia. Bom dia pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Vera. E o resultado dessa parceria de sucesso está na preferência das clientes. Com o tempo, a gente foi percebendo, através de repetidas manifestações dos clientes, de que o Yang era a extensão da casa deles, que eles se sentiam em casa, que eles não se sentiam propriamente num local onde eles estavam comprando um serviço ou um produto. Eles chegavam aqui e encontravam amigos. A característica do nosso salão é atender famílias inteiras, sabe? Netos, avós, pais, tios, tias, que aproveitam o momento do salão também para se encontrarem. Profissionais que acabam fazendo aqui networking, né, que acabam fazendo relacionamentos, e isso tudo contribuiu para aumentar ainda esse clima de extensão da casa que a gente quis proporcionar desde o começo. E não são apenas trocas entre humanos. No salão há 2 mascotes que fazem o maior sucesso. O João também é um grande apoiador da causa animal, ajudando abrigos e promovendo feiras de adoção com o incentivo de parceiros. Além de ser um apaixonado por esses amigos. Inclusive, o Bob e o Thor foram adotados e hoje eles moram no Yang. Eu sou um incentivador da adoção, né? A gente faz um trabalho de apoio ao Protetor Paulo, né? Que tem muitos cãezinhos, ele cuida
de mais de 400 cães no sítio dele e que sempre que a gente pode, a gente ajuda a promover feirinhas de adoção, a gente ajuda ele na demanda dele do dia a dia. Os meus 2 mascotinhos, o salão tem 2 mascotes, o Bob e o Thor, que são adotados do Paulo, né? E a gente procura trazer isso, mostrar para as pessoas que vale a pena ajudar essas causas sociais, que tem bastante repercussão na sociedade como um todo, né? E que a gente abraça como se fosse também parte da gratificação que a gente tem por estar inserido nesse contexto. O João é um exemplo de busca por inovação, sempre atento às tendências do mercado e preocupado não apenas com a estética externa, mas também com a saúde de cada pessoa que busca um serviço oferecido no salão. As referências nacionais e do exterior e o profissionalismo do empresário têm se destacado no ramo da beleza. E tanto que nós fomos incluídos a Beauty Fair, que é uma feira de beleza que acontece em São Paulo sempre no mês de setembro, mas que no mês de abril eles fazem um evento só para donos de salão de beleza. Eles reúnem 2.000 donos de salões de beleza num hotel em São Paulo e eles criam um ranking de salões que para ficar de olho naquele ano. Salões que criam inovação, que trazem novidades para o mercado, que têm um comportamento que se destaca dentre os outros, né? E esse ano nós fomos incluídos na lista dos 53 salões para ficar de olho em 2023. A gente recebeu a premiação em São Paulo e eu acredito que muito disso, né, vai além da nossa capacidade técnica. Nós temos uma equipe técnica muito apurada, né, muito competente e que entrega um trabalho de excelência, mas que a nossa preocupação com causas sociais e com causas ambientais fizeram com que a gente despertasse esse interesse para estar nessa lista tão importante que é os 53 salões, né, para ficar de olho em 2023. E se com mais de 2 décadas de história com o salão já foi possível avançar e inovar tanto, hoje o João mostra que é possível sim recomeçar e construir uma carreira de sucesso. Eu acredito que é não ter medo, né? Porque empreender é um desafio, ainda mais no nosso país, né, com tantas novidades acontecendo a cada momento, legislação que muda e tudo mais, uma carga tributária excessiva, né, mas que não tenham medo de transformar o seu sonho em realidade, né? Eu não estou dizendo que tudo são flores, que tudo é mágico. Não, é árduo, é pesado às vezes, mas que é gratificante, é. O sucesso não é só projeção pessoal, né? O sucesso não é só medido através de likes em redes sociais, né? Mas do reconhecimento, né? Daquilo que tu contribui para o teu entorno, né? Alcançar o sucesso, é isso aí que todo empreendedor almeja e com certeza com a programação da TV Inova encontra estratégias e ferramentas para colocar tudo isso em prática. Até mais!